paz, queridos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. É inevitável, né, a reação de vocês. Não pode falar esse nome. Apocalipse é um livro lindo, profundo e real. Atual. Amém, queridos? Versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem. Alguns são noiva, né? Alguns aqui são noiva. O Espírito e a noiva dizem, e todo aquele que ouvir diga: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Vamos ler de novo? O Espírito e a noiva dizem. Agora você vai dizer assim, feche seus olhos, do fundo do coração. Você está vendo o Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Oh, aleluia. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Esse texto é lindo. E é quase inevitável que você lê esse texto sem chorar. Porque ele fala de algo que está muito perto de acontecer, que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Jesus está voltando. Quer nós estejamos preparados ou não, Jesus está voltando. Amém? O Senhor não está no céu pensando assim: eu vou esperar o Maurício ficar pronto, aí eu volto. Eu vou esperar a Cíntia, eu vou esperar a Sueli. Não. Tem uma hora que Deus vai falar: é agora. E o Senhor Jesus vai voltar. Amém, queridos? Então não depende de nós, depende apenas dEle. E eu estava analisando esse texto. Eu falei para a pastora quase na hora de sair. O Espírito Santo falou comigo assim: lê o texto de novo. Eu já tinha lido. Eu falei: eu vou ler esse texto de novo. Eu vou meditar mais um pouco nesse texto. E eu percebi que tem uma divisão bem interessante. A parte B do versículo, quando a gente fala a parte B do versículo, é o final, tá? Diz assim: quem tiver sede, venha. Diz isso na sua Bíblia? Depois tem algum ponto, alguma pontuação? Ponto e vírgula. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E eu percebi que tem uma separação aí. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Eu percebi, por essa separação de ponto e vírgula, que nem todos os que têm sede e vêm, bebem. Vocês percebem isso no texto? É muito claro. Quem tiver sede, venha. Não é verdade? Você já imagina que a pessoa vem para beber. Não é verdade? Mas quem quiser, beba. Pagando? De graça da água da vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O título dessa palavra é Intimidade, a água da vida. Queridos, nós vivemos num momento em que o mundo tem sede. O mundo está sedento. Como você pode dizer que o mundo está sedento? Pela escala de pecado cada vez maior que nós vemos no mundo, nós podemos ver que o mundo está buscando algo. As pessoas lá fora estão sedentas de algo que muitas vezes ela não sabe o que é. Nós aqui dentro sabemos que elas têm sede de quê? De Jesus. Nós aqui dentro da igreja temos sede de quem? Amém? Alguns têm mesmo, sede de Jesus. E as pessoas lá fora têm também essa sede. Essa sede de se misturar, de ser um com alguém. Uma sede que muitas vezes eles não sabem de quê, mas sente falta de algo. Uma palavra muito na moda, ansiedade. Quantos já ouviu falar? As pessoas andam ansiosas por algo.
As clínicas de psiquiatria, de psicologia, é difícil você conseguir marcar horário, porque as pessoas estão sempre em busca de algo. E essa busca de algo tem levado as pessoas a cometer os pecados mais absurdos que nós podemos ouvir. A pastora ontem estava lendo algo para mim, quando chegou um determinado momento, eu falei para ela assim, para. E eu desci a escada e fui dar comida para a Lili, que eu falei assim, eu não consigo ouvir isso. Mas eu não conseguia ouvir mesmo de repulsa. É algo que eu precisava ouvir, porque eu sou igreja, amém? Nós precisamos ouvir, porque nós precisamos orar. Mas se não pegar você numa hora que você está quebrantado diante de Deus, você simplesmente sucumbe diante daquilo que você ouve. Vocês ouviram agora no Brasil, quem acompanha a notícia do Brasil, um homem, para não assumir a paternidade de gêmeos, de duas crianças, ele mandou matar a mãe de 22 anos e o casal de bebês, um casal de gêmeos, a tiros, bebês de 40 dias. E a gente fala assim, mas que loucura é essa? Porque ele se envolveu numa situação de adultério, ele era um empresário renomado na cidade, ele não queria ser pego nessa situação de adultério, então ele resolveu matar a mãe e as crianças, para não ter que assumir a paternidade. E é lógico que há uma influência demoníaca em cima de tudo isso. Mas o diabo age em cima de uma sede que o ser humano tem e não sabe do que. Então ele oferece tudo quanto é tipo de porcaria que você possa imaginar. Essa sede tem levado o homem à total perversão sexual. Hoje é difícil você encontrar uma frase na internet, num site ímpio, que não tem uma conotação sexual. Os programas de humor, eu costumo dizer que eu detesto programa de humor, seja ele americano, seja ele brasileiro, eu acho ridículo. Aquelas graças que não são graças nenhuma. Todos eles têm uma conotação sexual. E se não tiver uma piadinha sexual, ninguém assiste. Vocês já perceberam isso? Aqueles humoristas de stand-up que ficam falando horas e horas, sai da boca deles pornografia, mais pornografia, palavrões e mais palavrões, palavras com conotação sexual, e muitas vezes nós assistimos e nós damos gargalhadas. Não é verdade? É isso que o mundo está atrás. A sede de Deus leva o homem a tudo quanto é tipo de perversidade sexual, sadomasoquismo. Quem já ouviu falar no que está na moda, 50 tons de cinza? Todos nós já ouvimos falar. É algo podre, que acaba com a dignidade da mulher. E quando eu vejo uma mulher abrir a boca para falar que gosta daquela porcaria, eu falo para ela, você precisa se converter. E você precisa entender o que é ser mulher. Amém, queridos? Eu sei que muitos de nós, muitos agora estão olhando para mim e falando assim, o que é isso? 50 tons de cinza. Por favor, não faça isso, que eu sei que todo mundo sabe o que é. 50 Shades of Grey. Outra coisa que o mundo está se misturando e está indo atrás, a busca no álcool, nas substâncias químicas. Queridos, se vocês continuarem conversando, eu vou chamar pelo nome, eu chamo mesmo. Aí vai ficar sem graça, porque, né? Nossa, a pastora Cris é grossa, chamou pelo nome, então não converse, por favor. Amém? Busca no álcool, busca na substância química. Sede de Deus. A pessoa tem sede de algo que não sabe o que é. Só Deus está para nos completar, porque nós fomos feitos exatamente o tamanho para conter o Senhor dentro de nós. E se nós não estamos contendo o Senhor dentro de nós, algo está errado e nós vamos começar a buscar em outra fonte. Amém, queridos? Eu estava ouvindo outro dia uma mãe, alguém falou para a mãe assim, seu filho é um drogado. Ela falou assim, drogado não, o meu filho é um abusador de substâncias químicas. Realmente, a palavra drogado é uma palavra feia, né? Mas os abusadores de substâncias químicas estão cada vez mais na moda. Você já ouviu falar em droga sintética? Quantos aqui já ouviram falar?
ela é barata. Em alguns estados, antigamente, há mais ou menos 3 meses atrás, se eu não me engano, até no estado do Texas, você podia comprar no liquor store, você podia comprar nas lojas de conveniência. Sabia disso? E ela mata mais rápido. Ela deixa a pessoa atrofiada. Eu vi a foto e a filmagem de uma menina de 15 anos numa cadeira de roda, que ela não ouve e não fala. Ela virou um vegetal por causa de droga sintética. Sede de Deus. Redes sociais, né? Muito na moda. A pessoa tem sede de Deus. Prefere buscar os subterfúgios do Facebook, do Twitter, do Instagram e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, porque todo dia surge mais, certo? E muitas outras. Não sou contra a rede social. Eu não tenho. Eu tenho Twitter, não gosto do Facebook. Mas não sou contra. Se souber usar, é um bom veículo para se expressar a glória de Deus, a vida de Deus, o caráter de Cristo. Só que pena, não é usado para isso, é o ringbook. Eu costumo dizer, estava até contando para quem no outro dia, eu nem chamo de Facebook, eu chamo de ringbook. Porque é o lugar, é um ringue, né? É onde as pessoas vão expor todas as suas frustrações. Tudo isso, sede de Deus. Nós temos sede, nós somos criados para conter Deus. E como nós não buscamos aquilo que realmente pode nos preencher, nós buscamos em roupas, relacionamentos, compras. Outro dia eu ouvi assim: o que a mulher faz quando ela está triste? Compra. O que um homem faz quando ele está triste? É suposto. Eu achava que era só as mulheres. Hoje, as seções masculinas nas lojas de grande porte, nas lojas caras, elas são tão grandes quanto as femininas. Você sabia? A seção masculina, ela é tão cheia. Quem sabe o que é badulac? Sabe? Se eu usar essa palavra badulac. A seção masculina hoje, ela tem tanto badulac, porcaria, como a seção feminina. Tem maquiagem hoje especializada para homem. Estojos de maquiagem especializada para homem. Você sabia disso? O Rafael, gente, o Rafael fez a cara assim. Tipo assim, que horror, né, Rafael? Antigamente, os pastores iam para o púlpito e tinha que falar duro com as mulheres, por causa da roupa justa, os decotes, a saia curta. Hoje tem que falar para a igreja, porque os homens andam tão indecentes quanto as mulheres, até mesmo pior. Aquelas calças justas que você fala assim, como é que o cidadão entrou dentro dela? Né? As blusinhas, mamãe, eu sou homem, né? Precisa avisar mesmo, sou homem, senão não passa não, né? Quando nasceu o médico falou, é homem. Mas depois que cresceu, tem uma diferençazinha, né? Mas hoje está assim. E as pessoas cada vez vão se misturando mais com sujeira e porcaria, porque são vazias. Eu já fiz essa demonstração, a Kênia já fez essa demonstração, a pastora já pregou, vários pastores que vêm aqui já pregou. Nós somos como uma luva. E só cabe dentro da luva a mão. Você pode enfiar muita coisa dentro dela. Se eu pegar uma luva lá na cozinha, eu consigo enfiar, dependendo da elasticidade da luva, até mesmo essa agenda dentro. Mas ela não serve para nada. Porque a única coisa que vai dar utilidade para a luva é a mão. Igualmente você e eu. A única coisa que vai dar sentido e utilidade para as nossas vidas é o Senhor. E por que eu estou trazendo essa palavra para crente? Porque Apocalipse foi escrito para nós, para crente. E lendo esse versículo de Apocalipse, nós entendemos que nem todos os crentes bebem da fonte que é Jesus. Todos os crentes sentem sede, porque vieram. Tem muita gente dentro da igreja, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja 1000.
Tem muita gente dentro das igrejas. Quantos crentes você conhece que não são dessa igreja? Ao todo, pensa na sua lista mental aí. Vem no seu nome pelo menos uns 30. Não é verdade? As igrejas estão lotadas de pessoas que têm sede, mas muitas vezes não bebem da água da vida. Você sabe por quê, querido? Porque é inevitável de que quando se bebe da água da vida, é inevitável que do interior da gente flua água viva. Quando se bebe da água da vida, é inevitável que se morra dia após dia tomando a cruz. Olha que discrepância. Quando se bebe da água da vida, é inevitável que quando a pastora faz um apelo para alguma coisa dentro da igreja, nós sejamos os primeiros a falar, eu vou. Quando se bebe da água da vida, quando a pastora Marcilane vem aqui convocar para um jejum, é geral, não precisa dessa dificuldade de insistir. Quando se bebe da água da vida, quando o bispo Neto telefona, você não finge que não viu, atende, fala assim, não, eu vou na reunião dos homens, porque eu sou homem. Quando se bebe da água da vida, é impossível que algumas reações não nasçam do nosso interior. Amém? Então, nem todos nós bebemos da água da vida. Mas a realidade, a palavra de Deus diz que a água da vida está aqui de graça para nós. E eu não tenho a intenção de colocar peso na sua vida com essa palavra. Eu tenho a intenção de colocar muito peso na sua vida com essa palavra. Amém? A minha intenção é que você não durma por dias, enquanto não se voltar para a água da vida. A minha intenção é que você não tenha paz, não tenha sossego. A minha intenção é que quando você esteja dirigindo, você ouça minha voz de taquara rachada, retumbando na sua cabeça assim, ó, água da vida, água da vida, água da vida. Essa é a minha intenção. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Ageu. Olha, é muito fácil abrir em Ageu. Posso te dar um macete? Que é sempre enjoado abrir nos livros dos profetas menores, não é? Então você abre em Mateus. Mateus é fácil, não é? Você abre em Mateus 1. Quem consegue abrir em Mateus? Amém? Então você abre em Mateus 1 e vai voltando as páginas, porque são todos curtos. Aí você vai ver Malaquias, Zacarias, e aí já é Ageu. Amém? Então toda vez que um pastor mandar você abrir num livro profeta menor, não fique com vergonha, porque é difícil de achar. Ai, vão pensar que eu não leio Bíblia, que é difícil demais de achar. Então você só usa esse macete, abre Mateus e volta as páginas rapidinho. O pastor que estiver pregando vai falar assim, uau, esse povo lê Bíblia, viu? Que é rapidinho eles acharam Ageu, Naum. Amém? Está na Bíblia. Sofonias. E eu acho que Naum só tem um capítulo mesmo. Então Ageu diz assim, Ageu 1. Ageu 1. Aqui no livro de Ageu, o profeta Ageu, ele dá uma cacetada no povo. É essa a expressão. Ele dá uma bronca. E ele fala assim, vocês têm tido sede. Em outras palavras, nós vamos ler. Mas vocês têm tentado satisfazer a sua sede em lugar errado. E vocês não têm edificado a casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Nós. E nós gastamos muito tempo com as nossas coisas e não estamos edificando a casa do Senhor. E ele dá uma bronca. Vamos ler a partir do 3, diz assim: por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram.
Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Não feche sua Bíblia, deixa aberta até aí. Então, como eu disse para vocês, o profeta dá uma bronca e ele fala assim: por que a prioridade tem sido trocada? E muitos de nós, igreja do Senhor, temos as nossas prioridades trocadas. Nós não pensamos em edificar a casa do Senhor, que somos nós, mas nós pensamos em dar um fino acabamento à nossa casa que nós moramos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Um fino acabamento. A Bíblia está dizendo de tudo aquilo que nós consideramos conforto. E nós nos preocupamos com elas, em troca de preocupar-nos com a nossa edificação pessoal. A Bíblia está dizendo aqui, agora, por acaso, é hora de você assistir um filme de 3 horas de duração, sendo que até agora você não orou nem 5 minutos para edificar a minha casa? A Bíblia está dizendo, é hora de você gastar 2 horas no Facebook, lendo e falando da vida dos outros, ao invés de gastar 20 minutos do seu tempo edificando a minha casa. Vocês estão compreendendo? Todo mundo tão sério, ninguém dá nem um sorriso. Acaso é hora de você gastar 400, 800, $1.000 numa bolsa de marca, enquanto do seu lado tem homeless passando fome? E você poderia ajudar? É isso que o Senhor está falando, queridos. O Senhor está falando, acaso é hora de você colocar as suas pernas para cima e assistir a porcaria da novela da Globo, enquanto você podia estar tirando 20 minutos de oração pela sua própria família, que está sucumbindo? O Senhor dá um chacoalhão. E nessa noite, é em mim e em você que o Senhor quer dar esse chacoalhão. Não pensa você que eu estou jogando essa palavra para você, porque Deus falou comigo também. E foi impossível não ser chacoalhada e ir com a boca no pó, quando Deus falou isso comigo. Deus tem falado. Por 3 finais de semana, por 3 reuniões seguidas, nós ouvimos uma palavra dizendo para se buscar a glória de Deus. Deus não dispensa a glória dele por causa de sobras. Deus dispensa a glória dele a hora que ele for prioridade. A palavra de Deus diz: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. A oração na hora da refeição: mas eu sou um crente fiel, eu oro a Deus, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Tem consciência que esse alimento vem do Senhor. Eu oro na hora de dormir, eu oro pelos meus filhinhos. Chega, nós temos que passar por um âmbito de realidade de vida. Se nós queremos realmente uma resposta de Deus às nossas orações, às nossas causas, nós temos que dar uma resposta para Deus com a nossa vida. Nós temos que parar de brincar de evangelho, brincar de igreja. Bonitinho, eu vou, para a igreja agora eu vou, eu vou. Depois volta para casa sem graça, igual um chuchu. Eu fui, para a igreja hoje eu fui. Não aconteceu nada, mas eu fui. Não faz sentido, gente. Que vida é essa? Não faz sentido. Sério mesmo. Se for para eu vir para cá, para comer uma farinha com água, eu não venho. Eu prefiro não vir. Porque minha casa com as pernas para cima é muito melhor. Não é verdade? Eu estou falando borracha aqui ou isso é verdade? Isso é verdade. Só que quando a gente vai tirar do âmbito de ouvir para o âmbito de cumprir, deixa para depois. Depois eu oro. Deus conhece, Deus é perdoador. Eu acho que nós ouvimos demais que Deus é brasileiro e acreditamos. Sabia?
Deus não é brasileiro, Deus não dá jeitinho. Deus não vai dar jeitinho para você. Deus não vai dar jeitinho para mim. O Senhor é justiça. E Ele não contraria a sua justiça por nada. Amém? Como diz a pastora, nem pelos olhos azuis do pastor André. Deus não contraria a justiça dele por nada. Ah, é, da Ieda também. Ó, o David também. Ó, tem mais gente de olho azul aqui, gente. Está ficando chique esse lugar. Amém, queridos? Então, por essas coisas, o Senhor continua dizendo assim, no versículo 5. Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. E assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Deus está dizendo assim: vocês têm plantado, têm colhido pouco. Têm comido, mas não têm se fartado. Vocês têm bebido água, mas não têm matado a sede. Têm trabalhado e têm até ganhado dinheiro, mas têm colocado numa bolsa furada. Mas espera aí, Senhor, eu sou dizimista fiel, isso não é justo. Essa última parte aí não é justo. O que Deus está dizendo? Está falando sobre dízimo? Está falando de presença. Deus está falando de presença. Deus está falando de nós edificarmos a nossa vida nele. Deus está falando para a gente tirar a terra que tem dentro de nós e deixar Ele escavar em nós e encher da glória dEle. E encher de realidade de vida. Amém, queridos? E nós às vezes nos sentimos no direito de cobrar o Senhor. E Ele fala assim: tudo o que você fez, porque a sua prioridade está trocada, eu dissipei com um sopro. E Ele diz por que Ele fez. Vamos ler? E Ele diz assim: e por que eu fiz? Vocês estão acompanhando? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei o quê? Uma seca, que atingiu, vamos dizer juntos, que atingiu o trigo, o vinho e o azeite. O Senhor provocou uma seca, vamos repetir, olha para mim. O Senhor provocou uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite. Às vezes nós não entendemos por que nós somos tão fiéis ao sistema e as coisas acontecem com a gente. Por quê? Porque não adianta nada você ser fiel ao sistema e não ser fiel à presença de Deus. Não adianta nada você ser fiel aos horários de culto e não ser fiel à presença de Deus. Não adianta nada você ser fiel em algumas coisas que é suposto você fazer e não buscar a presença de Deus. Não adianta ter sede e não beber da água. Amém? E Deus fala: e por que trocar a prioridade? Eu dissipei com um sopro, eu gerei uma seca. E essa seca veio sobre o trigo, sobre o vinho e sobre o azeite. E isso fala muito conosco. A primeira coisa que Deus faz, quando Ele gera essa seca na nossa vida, quando nós estamos com a prioridade trocada, muitas vezes é tocar na área que dói mais. Aí você fala assim: no meu filho, na minha filha. Não, no bolso. No bolso dói. E geralmente Deus vem e toca no trigo. O trigo nos fala do pão diário. E quando Deus toca no pão diário, dá aquele chacoalhão. É a hora que Deus vê onde o nosso coração está realmente. É a hora
hora que Deus vê se a nossa justiça própria tem a cara de chegar diante dele e cobrar. Deus, eu dou dízimo. Como que o Senhor tem tocado no meu trigo? E Deus está olhando para nós e falando, filho, prioridades trocadas. Prioridades trocadas. Prioridades trocadas. E muitas vezes, Deus nem nos abala nas nossas finanças. Mas Ele abala no vinho. O vinho nos fala da nossa alegria natural, daquilo que nós achamos colorido, aquilo que nós achamos brilhante. E Deus vem e toca naquilo e gera uma seca. E aquilo também não mata a nossa vontade. Não mata a nossa vontade do vinho do Espírito Santo. Amém, queridos? E Deus vem e vai tirando a nossa alegria natural. O que o crente faz? Se volta para Deus e vai orar. Não, estou depressivo, eu preciso de um médico. Preciso de um médico. Não sou contra quem é depressivo tomar remédio indicado pelo médico. Mas o primeiro lugar que nós temos que ir, quando bate aquela tristeza no nosso coração, é para o altar do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele é vinho que formoseia o nosso rosto. O Espírito Santo, o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo em nós. Amém? Então não se assuste se as suas alegrias naturais começarem a secar. É apenas um sinal de que as prioridades estão trocadas e nós temos que voltar a trilhar o caminho. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Terceira coisa, o azeite. O azeite, além de representar a unção, ele representa algo que facilita. Você sabia que toda roda, toda engrenagem, ela precisa de quê? Óleo. E às vezes nós passamos um período que tudo na nossa vida está difícil. Já perceberam isso? Parece que até a porta que alguém passa automática, a hora que solta, vem na cara da gente. Nada para a gente está certo. Tudo está difícil. Não falta acontecer mais nada. Né, pastora Marcelane? Já me aconteceu tudo, agora não falta mais nada. Aí vem a cerejinha no bolo do inimigo. Toda vez que eu falo de cereja do bolo, eu me lembro do pudim da Amana, que é uma delícia. Só para vocês rirem um pouquinho, já comeram? Cobra dela, gente. Nossa, ele é bom demais. Mas toda vez que eu como, sabe, metade da roda assim, do pudim, vocês acreditam que a ameixinha do pudim me faz mal? Então nós temos essa tendência, queridos. A ameixa faz mal. É fruta, gente. É difícil de digerir. Então, queridos, terceira coisa que Deus mexe com a unção, com a facilidade. E às vezes você já teve aquela impressão de que está orando e Deus não está ouvindo? Só eu que tenho. Já teve aquela impressão que o céu é de bronze? Que para você tudo é mais difícil que para os outros? Já teve? Vou dar um versículo para você. Não precisa abrir, não. Está em Oséias 5,15. Deus fala assim: doce o nosso Senhor. Estando angustiados, cedo me buscarão. Dá uma olhadinha para o santo do seu lado e fala para ele: Deus vai gerar angústia mesmo. Às vezes, eu já conversei com pessoas que tinha tanta angústia que não conseguia nem falar, só estava. Por quê? Deus apertando. Deus apertando. E Deus angustia mesmo. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue angustiando a mim e a você, ao ponto da gente não dormir, não comer. Eu, principalmente, não comer. Amém? Para a gente voltar a colocar as prioridades. E Deus continua dizendo assim:
Olha só que interessante. Volta no versículo. Eu quero voltar onde ele fala sobre o monte. Essa letra dessa Bíblia é bem pequenininha. Thank you. Agora eu preciso achar o 8. Eu sei, é porque a minha Bíblia não tem uns versículos bem pequenininhos. Que horror, gente. Vocês estão pensando isso de mim? Pessoa quando está velha é que não enxerga. Não é o meu caso. Ok. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo. Nós só vamos conseguir construir o templo do Senhor em nós, como diz em Gálatas, que nós somos alicerçados ao ponto de crescer para santuário do Senhor, quando nós subirmos o monte, quando nós buscarmos a intimidade com Deus, quando nós buscarmos a água da vida. Amém? Abra sua Bíblia, o último texto. E é verdade. Vocês acreditam? É verdade mesmo. Abra sua Bíblia em João 4. João. Quarto livro do Novo. João 4. Deixa a sua Bíblia aberta em João 4. Queridos, a Kênia falou semana passada aqui que Deus tem ciúme de nós, que Deus tem desejo de nós, que Deus anseia por nós. Amém? Quantos lembram disso? Amém? Isso é uma verdade muito grande que nós vemos na palavra de Deus. Da mesma maneira que nós somos completados por Deus, nós completamos Deus. Então Deus arde por cada um de nós. Quando o Rafael, a Suelen, cada um de vocês, o Samuel, todos os Els da igreja, o Daniel, que está dentro da barriga da mãe ainda, quando essas pessoas, nós todos estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor desenhou os nossos dias. O Senhor projetou cada um deles. E todos eles foram projetados por um dia de intimidade com o Senhor. Todos os nossos dias foram projetados para nós nos misturarmos com Ele, ao ponto de não saber qual era um, qual era o outro. Vocês já viram cachorrinho quando nasce e vai mamar? Você não sabe qual que é um, qual que é outro? Você não dá para contar. Quem já viu uma ninhada de cachorrinho recém-nascido? É difícil contar, porque eles entram debaixo da mãe. Então você fala, são 5? Não, são 4. Não, são 8. Não, na verdade é 11. Uma cachorra lá em casa uma vez pariu 11 filhotes. E é a coisa mais lindinha, aquele monte de vira-latinha. Mas nós fomos programados para isso. Nós fomos feitos à medida de Deus. E Deus foi feito à nossa medida. Olha que amor é esse. E lá em Deus tem um lugarzinho que só cabe a Cris. Assim como dentro da Cris tem um lugarzinho que só cabe a Deus. Amém? Lá em Deus tem um lugarzinho que só cabe o Patrick. E é por isso que a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando nós nos unimos ao Senhor e nós alegramos o Senhor, Ele nos dá da força dEle. É inevitável. Amém? Então o Senhor é lindo, não é, Sussu? Ela está rindo ali, porque eu conheço a carinha dela, ela está maravilhada com Deus. E o nosso Deus é lindo demais, Ele projetou a gente para isso. E é como um pai que está o tempo todo em volta do filho, assim, filho, brinca comigo. E o menino está assim, eu não tenho com quem eu brincar. E o pai está em volta assim, E Deus é assim conosco, Ele está o tempo todo nos cercando, nos atraindo, falando, vem, eu quero te galardoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não é daqueles que sentam e falam assim, é daqueles que o buscam. Amém? E em João 4 nós vemos a história
de uma mulher, que alguns pregadores dizem que ela era uma mulher de vida devassa, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela já teve quantos maridos? 5. Era uma pessoa que tinha muita sede, e ela curava a sua sede em relacionamentos. Ela passava na mão de um e de outro, e buscando fazer a coisa certa. Porque se a Bíblia diz que era marido, ela marido. Ela se casou com esses 5 homens. Não ao mesmo tempo, ok? Foi separando, casando com outro. Tentando encontrar um que satisfizesse ela. E quando eu falo satisfazer, queridos, não seja pequena ao ponto de pensar em satisfação sexual. Porque um casamento pode ter satisfação sexual, mas se não tiver a satisfação na mesa, que é o convívio do casamento, não adianta nada. Não é verdade? Não se constrói um casamento sem sexo, mas também não se constrói um casamento só com sexo. Amém, queridos? Posso ouvir um amém dos casados? Glória a Deus. Dos casados, hein? Algum solteiro der um amém aí, eu vou pegar. Amém, Luíde? Amém. Então, queridos, a Bíblia diz assim, que essa mulher estava com 6, com o 6º. E o 6º não era marido dela. Mas também a Bíblia não diz que era marido de outra, tá? Já vi isso, muita gente pregar isso também. Porque se fosse, com certeza já teriam rapado ela para ser apedrejada, igual a outra. Vamos ler o texto? A partir do 4 diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher provoca. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou
o Messias. Eu que estou falando com você. Aleluia. E a mulher deixou o cântaro. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aleluia. Nós vemos aqui, queridos, um diálogo lindo, tremendo, profundo, onde uma mulher que buscava satisfazer sua sede em tudo quanto é tipo de coisa, em relacionamentos e não em Jesus. E de repente essa mulher que tinha sede da vida, que em outras palavras somos cada um de nós, eu e você. Às vezes nós não buscamos a nossa sede em relacionamentos, mas às vezes nós buscamos no trabalho, não é verdade? Às vezes nós buscamos nas nossas compras, nos nossos amigos. O que mais, queridos? Na nossa religião, nas nossas tarefas diárias, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, naquilo que o nosso dinheiro pode comprar, no culto ao corpo, está muito na moda, na sensualidade, na pornografia. No entanto, o Senhor Jesus, que é a água da vida, hoje nos oferece dele mesmo, para que nós possamos beber e nos misturar com Ele. E Jesus fala para aquela mulher: vai, chama o seu marido e volta. Ela fala: eu não tenho marido. E Jesus expõe para ela a busca. E Jesus fala: bendito, porque você já teve 5. E esse que você tem agora, você não casou ainda, você está amasiada, você mora com ele. Você não decidiu ainda se você vai casar ou não. E aquela mulher olha para Jesus. E como cada um de nós costumamos fazer, desviamos o foco de Deus. Não, Senhor. Algumas pessoas dizem que nós temos que adorar aqui em Jerusalém. Outras dizem que é lá em Samaria, aqui em Samaria, lá em Jerusalém. Onde é que a gente deve adorar? Quantas vezes, quando Deus nos confronta com a nossa busca, que não vai dar em nada, nós mudamos o foco. Senhor, mas eu tenho feito isso, isso, isso. E Jesus volta para ela e fala: nem aqui, nem lá, em espírito e em verdade. Não é nem um problema, nem o outro. O problema é que você não me conhece, não me busca como deveria. O problema é que a sua busca, a sua sede, só vai ser morta, só vai ser saciada com a intimidade comigo. E eu estava lendo algo num livro, é muito interessante, o autor do livro fala assim: sentaram-se 2 pessoas com sede à beira de um poço. A Bíblia não diz que Jesus pediu água para ela? Diz ou não diz? E a Bíblia mostra Jesus tomando água? Mostra a mulher tomando água? Não, a Bíblia não mostra nenhuma dessas coisas. Sabe por quê, queridos? A sede de Jesus era daquela mulher. A sede de Jesus era por ela. Era por um momento de intimidade com ela. E por causa disso, ele preparou todas as coisas. Ele tirou 12 discípulos de perto dele. Você reparou que toda vez ele estava com 3? Estava ou não estava? Todos os momentos importantes de Jesus, ele estava com quem? João, Pedro e Tiago. A Bíblia nos diz isso o tempo todo. Que até quando ele foi orar sozinho, ele deixou os 3 numa distância de um tiro dele. Mas nesse momento ele mandou até os 3 saírem, porque ele não queria que nada atrapalhasse o momento dele de intimidade com aquela mulher.
E Deus faz isso por mim e por você. Ele tira todas as coisas que atrapalham do meio do caminho. E Ele se oferece para nós. Como Ele se ofereceu para aquela mulher, Ele disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você já teria pedido. E Ele te daria a água da vida. E Ele leva para adoração. E Ele fala assim: nenhum lugar é o lugar de adorar. O lugar de adorar em espírito e em verdade. Ou seja, o lugar da intimidade. O lugar da intimidade. Deus não quer o que você faz, Deus quer você. Amém? Você pode vir aqui e fazer muitas coisas lindas e maravilhosas, mas se você não tocar na presença de Deus, não adianta nada, porque o que você faz, Deus pode contratar alguém para fazer. Você entende o que eu estou falando, querido? Deus não contratou você como funcionário quando você se converteu. Deus falou: opa, mais um funcionário na minha empresa. Deus ganhou um filho. Deus ganhou uma noiva. E é isso que o Senhor busca. E essa palavra de João termina dizendo assim: o Senhor busca. Ele estava dizendo o que Ele queria. Deus procura por você, Deus procura por mim. Deus tem sede de você, Deus tem sede de mim. Deus tem sede de cada um de nós. Deus é um Deus maravilhoso, que pode estar 30 pessoas trabalhando e fazendo muitas coisas, mas de repente, a Kelly fala: pai. E ele fala: para tudo. Kelly falou: papai. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. É isso que o Senhor quer. Intimidade. O Senhor te salvou para a intimidade. O Senhor não te salvou para ser mais um operário na fábrica do reino. O Senhor te salvou para a intimidade. E o convite do Senhor nessa noite é: você tem sede? Vem e beba da água da vida. Toca no Senhor. Para de buscar nos outros aquilo que só eu posso te dar. Para de buscar no dinheiro só aquilo que só eu posso te dar. Para de buscar nas mazelas da vida aquilo que só eu posso te dar. Namorado não pode te dar, namorada não pode te dar, esposa não pode te dar, marido não pode te dar. E alguém só é verdadeiramente feliz se entender isso. Senão, não só é infeliz, como faz o outro profundamente infeliz. Porque exige do outro algo que só Deus pode dar. Enquanto nós não entendermos isso, os solteiros, enquanto não entender isso, não deveriam nem casar. E os casados, enquanto não entendem isso, são infelizes. Põem um duro peso ao outro. Como que o neto vai exigir da Josi algo que só o Senhor Jesus pode dar para ele? O que ele vai ser? Frustrado. E vai fazer a Josi frustrada. Como que a Josi vai exigir do bispo Neto algo que só o Senhor Jesus pode dar? Ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Nós temos na Bíblia uma mulher, se eu não me engano foi Raquel, né, que falou para o marido: dá-me filhos. Que falou para o marido dela: me dá filhos, senão eu vou morrer. E que ele falou para ela: estou eu no lugar de Deus? E nós ficamos exigindo uns dos outros. Tem amigos que exigem de amigos aquilo que só Deus pode dar. Quantas vezes casais entram dentro da sala da pastora, a primeira frase que sai é: fulano não me dá a atenção que eu mereço, pastora. Estou mentindo, pastora? Estou falando, queridos, porque em muitos aconselhamentos eu tive com ela. E muitas pessoas falam isso. Ou é o meu marido não me dá a atenção que eu mereço, ou é a minha mulher não me dá a atenção que eu mereço, ou é o meu pai não me entende, ou é a minha mãe. Nós buscamos em pessoas aquilo que só o Senhor pode dar. Pastor, eu não sei, parece que nada na minha vida dá certo. Você já ouviu essa frase? Não, né? Parece que nada na minha vida está certo. Parece que eu dou 10 passos para frente, 15 para trás. Queridos, prioridade trocada, Deus vem e seca tudo. Porque quando nós estivermos angustiados,
nós vamos buscar na fonte, e aí Ele tem oportunidade de ter um relacionamento conosco. Nós deixamos as nossas coisas e buscamos o Senhor naquele momento da angústia. Vamos ficar de pé. Espírito Santo, amado Senhor, Espírito de vida, Espírito de amor,